Meu pai não era um livro aberto, aqueles que o conheciam o considerariam um homem reservado ou um homem de poucas palavras. No entanto, para mim, ele era como alguém que se retirara para seu próprio universo, um mundo cheio de sombras em todos os cantos, um pesadelo desperto. Às vezes, eu o pegava à noite, apenas olhando pela janela e agarrando os braços de sua cadeira com tanta força que eu pensava que suas mãos poderiam começar a sangrar. Ele se inclinava para a frente, quase caindo da cadeira, como se estivesse esperando que algo terrível e incompreensível aparecesse à nossa porta a qualquer momento. Percebi, à medida que envelheci, que meu pai escondia algo, especialmente de minha mãe, que não estava bem o suficiente. Nada aterrorizava meu pai mais do que a música de piano, seja ouvida em um elevador, na TV ou tocada por um pianista amador em um shopping que queria impressionar os espectadores. Seja clássica ou jazz, alegre ou triste, simples ou complexa, ao ouvir o som de um piano, seus olhos se arregalavam, a pele ficava pálida, e ele olhava descontroladamente ao redor, chicoteando a cabeça para frente e para trás como um cachorro brigando com um osso. Nunca tive coragem de perguntar a ele por que ele tinha tanto medo disso, ou talvez eu apenas não quisesse admitir que havia algo assim para ser reconhecido em nossa casa. O medo é contagioso, e a maneira mais fácil de lidar com o problema é evitar falar sobre isso. Assim, o medo do meu pai permaneceu intocado, como um piano que nunca foi tocado, pairando no ar e tocando sua própria música silenciosa durante anos. Meu pai faleceu há um ano devido a complicações cardíacas. Eu pensei que seu segredo tinha morrido com ele, mas há 2 semanas, enquanto visitava minha mãe, decidi passar pelos pertences antigos do meu pai. Talvez estivesse sentindo nostalgia. Depois de algum tempo, estava prestes a sair quando vi no fundo de uma caixa de papelão, escondida no canto do sótão, um envelope sem identificação. Dentro havia uma carta, composta de várias folhas de papel, com a escrita apressada e arranhada. Mas era a letra do meu pai, não havia dúvida de que o que li naquela carta me assombrou nos últimos 14 dias. Decidi compartilhar essa carta aqui e agora porque sinto que de alguma forma, isso pode me ajudar a entender melhor ou talvez a verdade é que eu só quero que alguém que compartilhe o medo do meu pai e da minha mãe não me dê ouvidos quando contei a ela sobre a carta ela me disse para queimá-la e esquecer tudo o que ele disse, ela me repreendeu como se eu ainda estivesse uma criança. O que você vai ouvir de agora em diante são exatamente as palavras do meu pai, não mudei nem alterei nada. Estou transcrevendo palavra por palavra, essa é a história do meu pai com as próprias palavras. Me pergunto quantas vezes eu tentei escrever esta carta, quantos pedaços de papel rasguei ao longo dos anos, quantas canetas secaram, quantos lápis quebraram demais. Se eu tiver coragem de terminar, me pergunto quem vai ler, talvez seja minha querida Elizabeth, talvez você esteja lendo agora. Sinto muito por esconder isso de você, não tenho sido um bom marido, você nem me conhece ou na maior parte da minha parte. Isso é uma coisa horrível de se fazer com sua esposa, espero que você possa me perdoar, Liz, ou talvez seja você, meu garoto. Você me viu melhor do que eu mesmo. Quantas vezes você me pegou olhando? Eu costumava dizer que estava sonhando acordado. Se você está lendo isso agora você saberá o que eu realmente vi. Naquelas noites o que ouvi ou talvez não tenha sido Elizabeth ou Jack, talvez tenha sido você, Jonathan, ou sua mãe. Deus me ajude se for você. Eu finalmente me encontrei. Eu vi você pelo canto dos meus olhos nos últimos 40 anos, ou talvez se você está lendo isso você é um completo estranho para mim. De qualquer maneira, é hora de contar essa história de uma vez por todas. Mesmo que a caneta e o papel eu estou escrevendo acabaram sendo os únicos que sabem que em dezembro de 1976 eu estava voltando para casa nas férias. Eu estava estudando na Universidade de Wisconsin-Madison, onde meus pais residiam. La Crosse estava a apenas uma viagem de 2 horas e meia de distância. No entanto, durante o percurso, me deparei com uma tempestade de neve que surgiu do nada, literalmente do meio do nada. Eu nunca fui habilidoso em dirigir na neve, se você, Liz, estiver lendo isso, sabe como isso é verdade. Lembre-se da temporada do Vagão Deus, quase bati cerca de 100 vezes. Esses eram dias bons, daqueles que raramente ouvia um piano, ou pelo menos me convencia de que não conseguia ouvir. Mas estou me adiantando. Não foi apenas uma tempestade ruim, foi uma tempestade terrivelmente intensa. Voltei o relógio em minha mente várias vezes, questionando se poderia ter feito algo diferente.
Poderia ter dirigido mais devagar ou virado em outro lugar, mas de alguma forma parece que não importa o que eu fizesse. Aquele carro estava destinado a colidir naquele dia, e assim aconteceu. Acabei indo parar em um lugar abandonado, desistindo de todas as tentativas de tirar o carro da vala, onde a neve caía implacavelmente. Isso não era pó macio, era uma cacofonia de flocos e granizo áspero. No meio da tempestade branca, avistei uma casa ao longe, o único edifício próximo, sem vislumbre de outro carro na estrada por uma eternidade. Abandonei o carro e me dirigi à casa, surpreso com a profundidade que a neve já havia atingido, transformando a paisagem em algo irreconhecível. Lancei um último olhar ao meu carro, agora um triste monólito branco congelado no meio do nada. À medida que me aproximava da casa, cada passo tornava-se mais cansativo. Foi então que ouvi algo que interrompeu meu caminho, o som de música vindo da casa. Era um suave piano cortando os ventos frios e fortes da tempestade, alcançando diretamente meus ouvidos. A música emanava do andar de cima, através de uma janela para um quarto. Uma cortina bloqueava a visão, mas não havia dúvida de que aquele delicado som de piano vinha dali. Meus olhos seguiram da janela superior para uma no primeiro andar, onde uma mulher estava parada. Ela estava me encarando diretamente com uma expressão séria no rosto. Acenei para ela nervosamente e apontei para o meu carro. Quando olhei para trás, a mulher havia desaparecido da janela. Momentos depois, a porta da frente da casa se abriu, e subi os degraus da varanda. "Posso te ajudar?" A mulher perguntou, parada na porta, mantendo aquele olhar sério, mas ainda divertido. "É um pouco constrangedor", eu disse, "mas bati meu carro naquela vala na estrada e não consigo sair." "Meu Deus, que horrível!" a mulher exclamou. "Por favor, entre e se aqueça." Entrei, e a mulher fechou a porta atrás de mim. O barulho lá fora desapareceu abruptamente, deixando apenas a música do piano vindo de cima e minha respiração fria preenchendo o silêncio. "É realmente adorável", eu disse, esfregando os braços para me aquecer. "Esse é meu filho Jonathan", ela explicou. "Ele é um pianista maravilhoso. Por favor, sinta-se confortável. Vou preparar um chá para você." Um tempo absolutamente terrível, simplesmente horrível. Sentei-me na sala, uma casa quente e aconchegante, mas algo abaixo da superfície me deixou desconfortável. Na época, não entendi completamente, mas olhando para trás, percebo que uma parte de mim percebeu as pequenas coisas erradas na casa. Não havia fotos de família em lugar algum, e apesar do calor, a casa tinha um cheiro bizarro e estéril, como de uma loja de eletrodomésticos. A casa parecia habitada, mas não se sentia habitada. "Poderia usar seu telefone?" perguntei. "Os telefones estão desligados", ela respondeu, trazendo 2 xícaras de chá. "Não voltarão até de manhã. Assim que eles voltarem, ligarei para Harvey, meu vizinho. Ele mora mais perto. Pedirei para ele trazer o trator e tiraremos seu carro da vala." "Há alguma maneira de contatá-lo agora?" "Odeio estar acima, mas como vou para La Crosse para ver meus pais nas férias, esperava chegar lá esta noite." Lá em cima, a música do piano parou. A mulher tomou um grande gole de chá, olhando para mim por cima da xícara com seus olhos verdes desbotados. Depois, colocou a xícara na mesa suavemente. "La Crosse, meu Deus, como diabos você acabou aqui em Condado de Dutville?" Ela virou-se para mim, seus olhos estreitados. "Eu nunca passei por aqui antes." "Bem, não há como evitar agora. Harvey mora a um passo de distância. Infelizmente, terá que esperar até de manhã, querido. Lamento muito." "Seu filho Jonathan, quantos anos ele tem?" 20 anos no próximo mês, ela disse divertidamente. "Bem, ele poderia, e novamente, odeio ser um incômodo, ele poderia me ajudar a tentar empurrar meu carro para fora?" "Não", ela disse categoricamente, seus olhos estreitando-se novamente. Não havia mais diversão em sua voz. Parte superior do formulário. "Jonathan não consegue se mover muito bem, mesmo que pudesse, e mesmo que você tirasse seu carro, as estradas são terríveis."
Você estará em outra vala em nenhum momento. Você estará perfeitamente bem para dormir no sofá esta noite. Venha amanhã, Harvey vai tirar você de lá e você irá ver seus pais. Percebi que isso parecia inevitável. Então, percebi que não havia tomado um gole do meu chá. Olhando para a xícara, percebi que tinha perdido toda a sede. O chá parecia uma lama nojenta, uma água que há muito tempo tinha sido retirada de uma sarjeta. Ficamos ali na sala silenciosa, sem música. Um silêncio sombrio envolveu a casa. De onde você vem, de qualquer maneira? A mulher disse, largando a xícara de chá vazia. Parecia que uma eternidade acabará de passar. Eu vou para a escola em Madison. Oh, que lindo! Você está estudando engenharia. Que maravilha! Você sabia que Jonathan adorava engenharia quando criança, mais até do que tocar piano? Ele sempre construía pequenas bugigangas, gadgets e aparelhos. Mas sua condição impossibilitou que ele cursasse o ensino superior. Ele é residente há anos agora. Tudo o que faz é tocar piano dia e noite. Ele é realmente ótimo nisso. Ah, onde são meus modos? Devo apresentar vocês dois, disse ela, me guiando para fora da sala de estar. Começamos a subir as escadas. Enquanto subíamos, uma sensação horrível tomou conta de mim, aquela que você poderia ter quando está andando por um beco escuro à noite, o tipo de instinto primitivo que grita na sua cabeça, corra, seu idiota, corra. Chegamos ao topo da escada. O corredor estava escuro, iluminado apenas por uma pequena lâmpada. Passamos por vários quartos até chegarmos à porta no final do corredor. Neste momento, percebi que nem sabia o nome dela. Gentilmente, empurrei a porta e disse, Jonathan, há alguém aqui que eu gostaria que você visse. A primeira coisa que notei ao entrar na sala foi um grande piano no canto. Era um piano lindo e parecia deslocado na pequena sala. A luz desbotada do lado de fora se filtrava através da cortina, dando ao quarto uma aparência suave e etérea. Senti que estava entrando em algum tipo de mundo de sonho. E então, vi Jonathan sentado na cama. Eu o congelei. Não o chamaria Jonathan de um boneco exatamente. Ele era grande demais para ser um boneco, mas era como um boneco de trapos, de certa forma, um trapo humanizado. Jonathan não era uma pessoa que respirava, ele era apenas um objeto inanimado vestido para parecer humano. Ele usava pijama azul celeste e tinha cabelos ruivos. Sua pele de pano parecia ter sido branca uma vez, mas agora tinha desbotado para um bege doentio. Ele tinha 2 botões pretos no lugar dos olhos, embora de tamanhos diferentes. O olho direito era muito menor, dando a impressão de que ele estava sempre piscando. Eu fiz o que só podia fazer naquele momento, e eu ri. Era um riso nervoso, um riso de desconforto. Não se atreva a rir, a mulher disse bruscamente. Ela não estava olhando para mim agora, estava olhando pela janela, uma mão esfregando a perna inanimada de Jonathan em um gesto reconfortante. Ah, onde estão meus modos? Devo apresentar vocês dois. A mulher me levou para fora da sala de estar, e começamos a subir as escadas. Enquanto fazíamos, uma sensação horrível se instalou sobre mim, como aquela que se tem ao andar por um beco escuro à noite, um instinto primitivo gritando na sua cabeça para correr, seu idiota, corra. Chegamos ao topo da escada, o corredor estava escuro e iluminado apenas por uma pequena lâmpada. Passamos por vários quartos até chegarmos à porta no final do corredor. A mulher e eu percebemos, nesse momento, que eu nem sabia o nome dela. Gentilmente, empurrei a porta e disse, Jonathan, há alguém aqui que eu gostaria que você visse, conheça. A primeira coisa que notei ao entrar na sala foi um grande piano no canto. Era um piano lindo e parecia deslocado na pequena sala, um piano como aquele deveria estar no centro de uma sala de concertos. A luz desbotada do lado de fora se filtrava através da cortina do quarto, dando ao ambiente uma aparência suave e etérea. Senti que estava entrando em algum tipo de mundo de sonho, e então vi Jonathan sentado em sua cama. Eu o congelei. Não o chamaria Jonathan de boneco exatamente.
Ele era grande demais para ser um boneco, mas era como um boneco de trapos, um trapo humanizado. Jonathan não era uma pessoa que respirava, ele era apenas um objeto inanimado vestido para parecer humano. Usava pijama azul celeste e tinha cabelos ruivos. Sua pele de pano parecia ter sido branca uma vez, mas agora tinha desbotado para um bege doentio. Tinha 2 botões pretos no lugar dos olhos, embora de tamanhos diferentes. O olho direito era muito menor, dando a impressão de que ele estava sempre piscando. Eu fiz o que só podia fazer naquele momento, e eu ri. Era um riso nervoso, um riso de desconforto. Não se atreva a rir, a mulher disse bruscamente. Não estava olhando para mim agora, estava olhando pela janela, uma mão esfregando a perna inanimada de Jonathan em um gesto reconfortante. Ah, como eles adoram rir quando Jonathan estava sentado na varanda apenas cuidando da própria vida. Quando esses garotos horríveis da cidade chegaram e começaram a assediá-lo, eu nunca vou esquecer o som das risadas enquanto eu os expulsava de suas bicicletas. Ah, mas fui quem riu por último. Acontece que os meninos adoravam andar de bicicleta em uma determinada parte da cidade, e um dia, um deles passou por um cascalho escorregadio, batendo na cabeça. Ele ainda está no hospital. Ah, sim, eu tenho a última risada. Me desculpe, eu disse em um pedido de desculpas seco. A mulher virou-se para mim com uma expressão chocada no rosto. Então, ela me deu um sorriso astuto, pensativo, e uma ideia me atingiu como uma flecha no centro de um alvo. Foi tão arrepiante que senti que poderia desmaiar a qualquer momento, meu corpo parecia 10 vezes mais pesado. Quando a mulher e eu estávamos lá embaixo, alguém estava tocando piano. Alguém tinha que estar acordado aqui, obviamente, Jonathan estava fora de questão. Tinha que estar fora de questão. Questionar a ideia dessa boneca grotesca de trapos estar viva ia contra tudo que eu acreditava. Procurei pela sala em busca de um rádio ou toca-discos, qualquer coisa que pudesse tocar a música antes, mas não havia nada disso. Havia apenas o piano. Há mais alguém na casa? Perguntei à mulher. Ela me deu um sorriso astuto e disse, claro que não, é só Jonathan e eu. Jonathan continuou a olhar para a distância com seus olhos de botão disformes. Por uma fração de segundo, talvez até menos do que eu pensei ter visto, a cabeça dele se moveu levemente. Pisquei e esfreguei os olhos. Quando abri, Jonathan estava tão imóvel quanto antes, e a mulher caminhava passando por mim. Vou arrumar sua cama lá embaixo, ela disse, saindo do quarto. Você vai precisar de seu descanso para amanhã. Então, era apenas Jonathan e eu na sala, que começou a se encher de um silêncio terrível, tão penetrante e implacável que parecia vazar através de cada poro do meu corpo. Isso não pode ser real, disse a mim mesmo. A mulher estava brincando comigo, pregando uma peça desagradável mais uma vez. Olhei ao redor da sala, quase implorando a Deus para me mostrar um rádio ou um toca-discos. Mas não ousei abordar Jonathan e dar-lhe uma visão real. Um olhar naquele horrível olho piscante foi suficiente para me convencer do contrário. Virei-me rapidamente e comecei a sair da sala. Então, ouvi algo se movendo na cama atrás de mim, e corri em segundos, descendo as escadas e saindo pela porta da frente. Sabia que era suicídio naquela tempestade, mas não pude ficar naquela casa nem mais um segundo. A neve estava tão profunda que atrasou minha corrida, e por um momento horrível, imaginei Jonathan correndo atrás de mim, avançando com uma velocidade terrível e desumana, seus membros de trapo movendo-se de maneira estranha, movimentos não naturais. Ouvi a mulher gritando atrás de mim, pedindo para eu ir naquela época, ouvi 2 sons horríveis. O primeiro foi a risada da mulher, mesmo no rugido dos ventos, era inconfundivelmente penetrante. Até que eu me virei e a vi na frente da varanda. Ela realmente tinha um sorriso horrível no rosto, que agora parecia muito mais longo e pálido do que antes. Sua risada era uma gargalhada horrível, como quebrando o gelo. A segunda coisa horrível que ouvi foi o som de um piano sendo tocado, vindo do quarto de Jonathan. Meu carro não estava à vista, mas não tinha utilidade para mim agora de qualquer maneira. Corri pela estrada, e eventualmente, a risada da mulher desapareceu, mas não a música do piano.
Não importava o quão longe eu fosse, ainda conseguia ouvi-la, seguindo-me como uma memória ruim. Não sei quanto tempo esperei na neve, mas em algum momento eu desmaiei, pensando com certeza que iria morrer. Então, vi uma luz vindo em minha direção. Essa luz acabou se transformando em um trator com um arado. Havia um homem dirigindo, ele saiu e começou a dizer algo, mas eu não conseguia ouvi-lo, estava entrando e saindo da consciência. A última coisa que vi antes de desmaiar foi o homem de pé sobre mim, um olhar horrível e preocupado em seu rosto. A última coisa que ouvi foi a música do piano. Acordei na manhã seguinte em uma cama desconhecida. Por um segundo horrível, pensei que estava na casa daquela mulher, talvez dormindo na mesma cama que Jonathan, mas não foi esse o caso. Eu estava em uma sala desconhecida, apenas a luz do sol brilhava pela janela, e pude ver que a tempestade havia parado. Ouvi as tábuas do piso rangendo do lado de fora da sala, e novamente, por um segundo horrível, pensei que a mulher iria aparecer na porta sorrindo e gargalhando. Em vez disso, era o homem que eu tinha visto dirigindo o trator. Você está acordado? O homem disse calorosamente. Como você está se sentindo? Onde estou? Perguntei, ignorando a pergunta dele. Você está na minha casa. Eu encontrei você correndo pela estrada ontem à noite. O que você estava pensando? Meu carro quebrou. Você está com aquela mulher? Que mulher? Aquela que mora na rua de onde você me encontrou? O homem não disse nada no começo, ele apenas olhou para mim. Então, ele disse com uma voz pensativa, a mulher que mora na mesma rua de onde eu descobri você está com ela? Eu agarrei os lençóis como se minha vida dependesse disso. Não, não estou com ninguém, disse o homem, levantando as mãos. Eu moro aqui sozinho. Relaxe as mãos. Precisa ligar para meus pais. Eu estava indo visitá-los quando meu carro quebrou. Os telefones estão na cozinha. Você pode usá-los quando estiver pronto. Eu estava percorrendo as estradas quando vi um carro, seu carro. Imagino que podemos ir lá quando você estiver pronto e tirá-lo. Eu já arriei a maior parte, de verdade. Se você viu meu carro, então você deve ter visto a casa próxima. É a casa onde a mulher mora com um filho, Jonathan. Ele não é. A casa onde a mulher mora, o homem disse novamente, naquele estado profundamente pensativo. Sim, você deve ter visto se viu meu carro. Por que não liga para seus pais, e se você quiser, eu te levo para o seu carro. Ele me deu um sorriso tranquilizador, e então levantei para sair. Seu nome é Harvey? E eu perguntei. Ele se virou, e o sorriso em seu rosto se transformou em um franzido questionador. É isso mesmo, ele disse. Como você sabe disso? A mulher. Ela me contou sobre você e seu trator. É mesmo? Por um momento, Harvey não disse nada, sua carranca aprofundou. Ligue para seus pais, e então conversaremos. Indo, ele me deixou no quarto com a luz do sol como minha única companhia. Meus pais ficaram aliviados ao ouvir minha voz. Não contei a eles o que vi na casa da mulher, que já estava começando a se sentir como um pesadelo. Contei a eles que meu carro caiu em uma vala e que passei aquela noite na casa de um estranho gentil, prometendo estar em Madison mais tarde naquele dia. Entrei no trator com Harvey, e enquanto dirigíamos pela estrada, fiquei chocado ao ver o quanto da estrada já havia passado. A tempestade da noite anterior havia sido terrível, mas a neve agora estava tão profunda que mal parecia que tinha neve. Eventualmente, chegamos ao meu carro, e Harvey confirmou que ele havia conseguido remover a maior parte da neve ao redor. Desligamos os motores e olhamos na direção onde a casa deveria estar. No entanto, para nossa surpresa, encontramos apenas os restos de uma casa em ruínas. O telhado havia desaparecido, parte do chão estava completamente desmoronada, e pedaços da casa projetavam-se como dentes irregulares de algum antigo monstro. Esta é a casa de que você estava falando? Perguntou Harvey, com voz suave e empática. Eu não conseguia entender. Eu estive aqui ontem à noite. Eu estava lá. Não era assim.
Harvey explicou que a casa havia sido abandonada há anos, e a mulher que morava lá havia tirado a própria vida após a morte trágica de seu filho. Ele mencionou um acidente envolvendo alguns meninos da cidade, mas os detalhes eram vagos. A casa estava abandonada há anos, e ninguém poderia morar lá. Então você está apenas puxando minha perna, certo? Não poderia ter estado lá ontem à noite. Diga-me que você estava apenas brincando comigo. Olhei nos olhos de Harvey e percebi que o velho estava, na verdade, apavorado. Sim, eu estava apenas puxando sua perna, afirmei, tentando acalmá-lo. Alguém da cidade disse meu nome a você? Alguém da cidade mandou você fazer isso? Sua voz estava suplicante. Alguém da cidade me contou seu nome. Alguém da cidade me convidou para isso, admiti. Harvey suspirou. Bem, você me pegou, bom filho. Cara, sim, você conseguiu. Agora, vamos pegar seu carro. Não demorou muito para Harvey e eu pegarmos meu carro e corrermos. Agradeci a ele por sua ajuda quando entrei no meu carro, e Harvey entrou no dele, o trator. Enquanto estávamos prestes a nos separar, ouvimos um som horrível vindo da casa abandonada. Era uma música de piano delicada, melancólica. Ficamos lá, apenas ouvindo, sem reconhecer a melodia. Depois de um momento, partimos em nossos veículos, seguindo caminhos separados, e nunca mais vi ou falei com Harvey. Parte superior do formulário. Mas ouço a música do piano todas as noites desde que li essa carta. Deus me ajude, estou ouvindo agora enquanto escrevo estas palavras. Este é o fim da carta do meu pai. Ainda não consigo acreditar no que li. Meu pai realmente escreveu essas palavras. Pelo menos agora entendo por que ele passou a vida olhando por cima do ombro, o que viu nas sombras. Desde que li a carta dele, tive a ideia de dirigir até o condado de Duttville e tentar encontrar a casa que assombrou meu pai a cada passo de sua vida. No entanto, estou com medo do que verei e do que ouvirei.